hoje começar o nosso bate-papo com uma liderança na área médica do norte rio-grandense. Dr. Geraldo Ferreira, que sempre gentilmente aceita os nossos convites e que tem sido uma voz a liderar o embate sobre a liberdade do médico em exercer a medicina. Boa tarde, doutor Geraldo, seja bem-vindo ao programa mais uma vez. Boa tarde, Sêmio. Boa tarde. É Luiz Henrique que está com você aí, né? Isso, estou aqui, doutor Geraldo. Um abraço. Um abraço. E minha saudação aí aos ouvintes da 94 FM. Na nossa bancada também se encontra o advogado e nosso consultor aqui jurídico, doutor Carlos Kelsen. Doutor Geraldo, o senhor assinou uma nota que o público potiguar conheceu nos últimos 2 dias, uma nota muito dura, é uma nota que eu li ontem aqui na íntegra, porque me parece que o senhor conseguiu resumir numa nota, ainda que seja numa nota de um médico, de um sindicato, mas o sentimento de um Estado, né? E aí eu chamei essa entrevista hoje de autoritarismo, anticiência. Vamos começar falando sobre isso? Anticiência, o que é a ciência e a anticiência, doutor Geraldo, para o senhor em tempos de pandemia? O senhor que lidera um sindicato e já esteve na associação, enfim, lidera médicos há muitos anos. Olha, é muito interessante e oportuna a sua pergunta, porque a ciência ela é feita dos embates, não é? Então, quando uma voz tenta silenciar a outra, como é o caso que está acontecendo no Brasil e quase no mundo, viu, Luiz? Quase no mundo todo, que querem silenciar as vozes que discordam da cartilha que foi preparada para favorecer uma narração da pandemia, uma narrativa da pandemia. Então há uma narrativa que é explicitada por boa parte dos meios de comunicação, boa parte deles com viés à esquerda, não é? Inclusive as grandes mídias sociais, que estão se especializando em censurar as vozes discordantes. Isso é anticiência na essência, porque a ciência ela é feita dos embates, às vezes duros, não é? Mas não. Hoje nós estamos atravessando aquela velha filosofia, vamos mentir sistematicamente que isso vai virar verdade. Ou seja, qual é a mentira publicada exaustivamente? Que não há tratamento para esta situação. Eu vou logo começar por um conceito muito interessante em medicina, que eu acho que inclusive a gente tem que dar a mão à palmatória. A nossa própria categoria, em alguns momentos, ela anda confusa. Porque uma das coisas primárias que nós aprendemos quando fazemos medicina é que nós não tratamos doenças. Então é o conceito que os meios de comunicação querem empurrar na cabeça das pessoas, que não há tratamento para a doença. Nós tratamos doentes. Nós não tratamos doenças, nós tratamos pessoas. Então este é o conceito. Nós estamos, e como entidade médica nós temos a obrigação, combatendo esta anticiência calcada no autoritarismo. Tem um livro muito interessante de um autor americano, é o Ryan Gordon, se eu não me engano. Ele lançou algumas coisas nos meios de comunicação e depois ele foi para dizer que estava mentindo. O nome do livro é bem interessante. Ele diz o seguinte: acredite, eu estou mentindo. Mas era tarde demais, porque a mentira, quando ela é sistematizada, ela cai de uma forma brutal na população. Agora, graças a Deus, nesta pandemia, há um sentido de bom senso na sociedade. Ou seja, a maioria da sociedade quer ser cuidada e tratada. Outra coisa importante, a defesa que nós fazemos da autonomia médica e do tratamento precoce não tem nada a ver em relação às outras medidas que devem ser tomadas com a mesma radicalidade, ou seja, distanciamento, evitar aglomerações, uso de máscara, lavagem das mãos com álcool, todos esses cuidados, isolamento dos doentes, acompanhamento dos contactantes, tudo isso deve ser feito, mas nós defendemos a autonomia do médico e também o tratamento em todas as fases da doença. Tratamento em todas as fases da doença, porque muita gente fala, doutor Geraldo, sobre ivermectina, mas não é o único remédio, são uma bateria de remédios. Então a pauta é o profissional da medicina que se capacitou, uma vida dedicada à medicina, ele tenha a liberdade de aplicar, conversando com o seu paciente, um processo de decisão mútua, mas que ele tenha a liberdade de fazer o tratamento que ele acredita ser o melhor
É isso? É essa a grande bandeira? Você é muito inteligente, obviamente, você tocou num ponto crucial. O tratar o paciente não é uma coisa exclusiva do médico, é uma vontade do paciente também. Então é uma via de mão dupla. Quem trabalha como nós na linha de frente, o que acontece hoje, que a gente vê, é que estão dando vozes a muitos especialistas, eu vou botar especialistas aqui no sentido entre aspas. Crítico, né? No sentido crítico, entre aspas. Muitos especialistas que não estão na linha de frente, nunca atenderam um paciente na vida, não sabem nem o que é cuidar de um ser humano, de um paciente. Então eles se agarram às frias estatísticas e querem dali tirar todas as ilações que satisfaçam as suas narrativas. Está errado. O tratamento de um paciente, ele é uma linha de mão dupla. Vou dar um exemplo aqui, por exemplo, de um paciente com câncer terminal. Quantas vezes nós não nos deparamos com pacientes dessa natureza, onde todos os medicamentos, inclusive caríssimos, nós já sabemos que eles vão ter pouco efeito. No entanto, nós discutimos com o paciente. O que é que um remédio dessa natureza pode lhe dar? Mais 3 meses de vida, não é? E o paciente quer ser cuidado, quer ser tratado. Então esse remédio não funciona, se ele der um dia a mais, ele funciona. Então a grande questão que se coloca em relação a essas medicações profiláticas, pouco me interessa, quem está nos ouvindo, pouco me interessa se a ação da ivermectina ou da hidroxicloroquina é para matar vírus, é para impedir replicação viral, pouco me interessa isso. O que me interessa é o impacto no organismo do paciente. E nós sabemos que estes medicamentos têm uma série de efeitos sobre o organismo, em relação à imunomodulação, em relação à diminuição da inflamação sistêmica e pulmonar. Há trabalhos vastos, amplos na ivermectina, mostrando que ela é um anti-inflamatório sistêmico no organismo e também pulmonar. Então pouco me interessa se o mecanismo dela é diminuir a replicação viral, isso interessa a pesquisa básica. A nós que trabalhamos na linha de frente é importante saber seus mecanismos de ação, mas o mais importante é saber o seu impacto sobre o organismo. Então, se o paciente quer ser tratado, se o médico acha que vale a pena tratar, por que não tratá-lo? Porque uma corrente que se diz pretensamente científica quer estabelecer uma narrativa para essa pandemia? Não contem comigo para isso. Não contem comigo. Eu admito o trabalho, inclusive reconheço o belo trabalho que vários estão fazendo, né? Esses trabalhos estatísticos nos fundamentam, mas eu diria o seguinte: a estatística está a serviço da medicina, nunca a medicina a serviço da estatística. Perfeito. Doutor Carlos Kelsen. Doutor Carlos Kelsen tem uma pergunta para o senhor. Doutor Geraldo, eu vejo que o senhor tocou no tema aí, especialistas. Eu vejo que especialistas, até que não é da área médica, também estão opinando a respeito de todo tipo de tratamento. Eu diria o seguinte, eu vou fazer uma pergunta bem direta. Tomei conhecimento de alguém que está contaminado, a pessoa me liga querendo conselho, o que fazer? Eu estou com algum sintoma, o que é que eu faço? Como é que eu começo? Como é que eu procuro? Que caminho eu faço? Olha, nós temos como ponto básico o encaminhamento dessas pessoas ao médico, né? É o primeiro passo, efetivamente, encaminhar ao médico. Se essa consulta foi agendada, se ele está com sintomas leves, ele deve se isolar, ele deve evitar os contatos, ele não deve se automedicar. Essa é uma questão clara. Realmente, apesar da gente saber que são drogas praticamente inócuas e a gente saber que o nível de medicação, automedicação é alto no Rio Grande do Norte e no Brasil como um todo, a nossa recomendação é que procure um médico. Nós temos médicos muito bons no sistema único de saúde. Eu digo a vocês que os médicos que trabalham hoje em Natal na estratégia de saúde da família merecem todo o nosso respeito e admiração. São médicos que têm ligação profunda com o sindicato, com o humanismo, com a forma de tratar pessoas e não doenças, né? E não entram nessa guerra ideológica e que têm tido resultados excelentes. Eu quero saber por que é que essas pessoas querem contestar quem está na linha de frente. Eu digo a você com toda franqueza, eu tenho tido experiências no meu ciclo familiar e de amigos muito boas com o uso dessa medicação precoce, não é? Todos que ficam um pouco perdidos, às vezes me procuram, pedem a opinião, e eu indico às pessoas que cuidam de doentes. Eu não mando
procurar as pessoas que acham que você vai se trancar em casa e vai esperar agravar para procurar uma unidade de saúde. Não, eu estaria traindo o meu compromisso médico se eu fizesse isso. Então, a primeira conduta, se a pessoa acha que está doente, se isola, evita contato para não transmitir, não é? Se isola e marca imediatamente uma consulta, que aí você deverá provavelmente fazer um teste de Covid para ver se está contaminado, e se for o caso, dependendo da situação, já se iniciam medidas e cuidados para, repetindo, para se tratar a pessoa e não o vírus, ou seja, lá o que estiver na cabeça dessas pessoas que são contrárias ao tratamento. Você está escutando a entrevista ao vivo com o Dr. Geraldo Ferreira, ele que é presidente do Sindicato dos Médicos do Estado do Rio Grande do Norte. Dr. Geraldo, há um ano nós fomos convidados a ficar em casa porque precisávamos aparelhar o SUS. Passados quase 12 meses, algumas autoridades chegaram ao ponto, Brasil afora e também no Rio Grande do Norte, dizer que não basta só a abertura de UTIs. O senhor é uma das vozes que há anos vem falando do sistema. Lembro bem, recentemente, o senhor, antes da Covid até, o senhor numa imagem nos corredores do Valfredo, mostrando quão lotados estavam e sempre estiveram. Ou seja, lotação do SUS não é novidade para ninguém que acompanha isso todos os dias. No meio disso tudo, veio a guerra dos decretos. Um governante que aplica o tratamento precoce e que hoje discute claramente com a governadora, vem uma governadora que diz não, nada de tratamento precoce, chegou a colocar nos decretos. Qual a opinião do senhor sobre isso? Porque nessa guerra dos decretos, no meio dela, existem milhares de pessoas como eu, o senhor, o Sêmio, o Kelsen e aqueles que estão nos ouvindo agora. Olha, primeiro o governo erra quando não consulta as autoridades da área. Aí sim, deveria aos médicos, não é? Eu, sinceramente, eu não sei, salvo aquele que eu tenho até profundo respeito, consideração, Valentim, né, lá do Laís, que dá muita entrevista aí, muita estatística, salvo o Valentim, eu não sei nem quem constitui esse conselho científico do governo estadual, eu não sei que as medidas são tomadas à revelia, sei que todas as vezes que nós tentamos conversar com o secretário, não tivemos êxito nas conversas, nem nada. Nós sabemos que o governo do estado ele tem determinadas características, e olha que eu já venho nessa área há um bom tempo, né? Eu já negociei com Garibaldi, com Vilma, com Robson, Rosalba, todo mundo. Rosalba, né? Mas um autoritarismo igual ao desse governo, eu desconheço, eu lhe digo a verdade. O secretário é absolutamente insensível às vozes da categoria que ele faz parte, a categoria médica. Né? Ele se apoia em narrativas e em conselhos selecionados para dizer o que ele quer, não é? Então realmente acho absurdo, e aí vem errando desde o começo, não é? Você vê aquela afirmativa de 11 mil mortos, nós tínhamos começado a pandemia, fez aquele assombro no Rio Grande do Norte todo, e a partir daí vem errando sistematicamente. Eu vou aqui abordar algumas questões, por exemplo, o uso de máscara, desde o primeiro momento nós defendemos. Aí lá veio, não, máscara é controversa, a OMS não recomenda, etc e tal. Testagem não adianta, vamos fazer de conta que está todo mundo contaminado, etc. Então perderam-se nos números, não é? Não foram tomadas as medidas adequadas. Aí veio a confusão de aparelhar a rede apenas para os casos críticos, não é? E nisso a prefeitura deu banho no governo do estado, é inegável. A extensão, o horário estendido nas unidades de saúde básica, não é? O zelo com que esses médicos conduziram o seu paciente. Então, o que é que desde o começo da pandemia deveria ter sido feito? Primeiro, isolamento dos grupos de risco, ou seja, isolamento vertical. Eles optaram sempre pelo autoritarismo do isolamento total, que nunca funcionou nem poderia funcionar, não é? Segunda coisa, cuidar e tratar dos doentes. Eles diziam que os doentes tinham que ficar em casa e esperar faltar ar. Olha, eu nunca vi, eu acho que uma afirmativa dessas pessoas que fizeram essas colocações, elas foram absolutamente desumanas. Não, você não vá para uma unidade de saúde que você vai se contaminar lá se não tiver contaminado. Um absurdo completo, total. Então, o isolamento dos grupos de risco, a conscientização da população é 10 vezes melhor do que essas medidas autoritárias. Todo mundo sabe que não há consenso
Por exemplo, um decreto do governo do estado que fixa até 6 horas da manhã. Todo mundo sabe que as pessoas que trabalham vão caminhar de 5 da manhã. Pois é. Então o governo está criando dificuldades numa coisa onde o exercício físico é protetor do organismo. Ele impede, ele protege da invasão do vírus nas células do organismo, né? A liberação de enzimas que protege a entrada do vírus na célula. Aí o governo autoritariamente promove um decreto onde 6 horas da manhã. A outra coisa, aí linhas de ônibus, né? Também só funcionar a partir de 6 horas. E quem se desloca para o trabalho de 5 horas da manhã não pode mais, não é? Então vai concentrar tudo de 6 horas. Então é erro em cima de erro, infelizmente. Agora, erram porque não querem ouvir quem está na linha de frente. Querem se trancar entre 4 paredes e tomarem as decisões e impô-las à população. Doutor Geraldo Ferreira, a última pergunta. A gente já agradece a sua presteza aqui, sempre muito, né, objetivo nas suas respostas. Doutor Geraldo, como é que sairemos dessa, na sua opinião? Olha, as pandemias têm uma história, né? E aí é onde eu quero chegar, que há uma luta para estabelecer um relato na pandemia. Todos nós sabemos que este pico desta onda, ele tende a se resolver em 2 a 3 semanas. Ele vai estabilizar antes disso e depois começa a cair. Todos nós sabemos. Com o avanço da vacinação, né? E, vamos dizer, com o aumento das pessoas que se contaminaram, vai se criando uma imunidade social que forçosamente vai levar a uma queda. Então nós temos isso já nos Estados Unidos, nós já temos isso na Europa, todo mundo acompanhou a crise na Itália, na Espanha, na França, nessa segunda onda. O pico é 15 dias, no máximo 3 semanas. No entanto, cada governo quer se transformar em protetor do povo. Então eu, para ser bonzinho e dizer que venci a guerra de narrativas, eu vou trancar o povo em casa, daqui a 2 ou 3 semanas isso cai vertiginosamente, como uma história natural da pandemia. Aí eu vou dizer que foram as medidas protetivas que eu tomei em relação à população. Vai cair independente de qualquer coisa. Agora quero deixar bem claro também, há situações onde precisa-se haver mais resguardo. Mas o resguardo quer dizer evitar aglomerações e não trancar as pessoas em casa. É isso aí, olha, doutor Geraldo, o senhor sempre um farol a nos iluminar os caminhos quando a gente fala da classe médica do Rio Grande do Norte. Obrigado, doutor Geraldo. Obrigado a vocês, um abraço aos ouvintes. Um abraço a todos que fazem o Sindicato dos Médicos. Muito obrigado.